Olá, meu nome é Caroline Rocha Coelho, eu sou psicóloga clínica desde 2014, tenho 10 anos aí de formação, tenho experiência em avaliação psicológica, atuo na clínica psicológica com crianças, adolescentes e adultos e também atuo com grupos, psicoterapia de grupos. Fui convidada pelo Fabrício e pela Silvia para falar um pouco sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, diagnóstico e tratamento, e também sobre o transtorno opositivo desafiador, enfim, ou também transtorno de conduta. Eu tenho uma cola aqui, né, para poder relembrar algumas partes conceituais, espero que seja de contribuição aí para vocês. Bom, iniciando sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, é caracterizado aí por uma mescla de pensamentos, imagens que comandam alguns comportamentos repetitivos, alguns atos mentais em que a pessoa se vê obrigada a fazer por conta desses pensamentos. Então, assim, colocando como exemplo mais clássico possível, né? Se eu não passar por essa linha 3 vezes, a minha mãe vai morrer. E é bem nessa toada mesmo, sabe? São comportamentos que são guiados por pensamentos, por normas, por ditaduras psíquicas bem catastróficas, sabe? Em que coloca a pessoa meio que num ato religioso de se eu não fizer, alguma coisa vai acontecer. Se eu não realizar isto, alguma coisa vai acontecer. E normalmente a pessoa sabe o que vai acontecer. Atualmente, hoje, né, nos dias atuais, a gente tem visto cada vez menos essas atuações tão marcadas dessa forma, né? Assim, a gente vê mais, por exemplo, alguns pensamentos muito mesclados com algumas ideias que até têm alguma razão de ser e de existir. Então, por exemplo, eu preciso fazer o rosário todos os dias, porque senão o meu marido vai morrer. Eu preciso me manter firme no propósito, preciso fazer jejuns, eu não posso. Então, assim, tem até um fundamento, tem até uma lógica comportamental e muitas vezes tem até uma certa concordância social, sabe? É muito comum a gente ver entre pessoas religiosas, entre pessoas muito convictas de um certo comportamento, muito obcecadas por um determinado objetivo, se verem amedrontadas em ameaçar o seu objetivo em não realizando aquele comportamento. Porém, elas não percebem o quão distante elas vão ficando da realidade e o quão suscetíveis a riscos de vida elas vão se colocando ao realizar determinados comportamentos por conta das ideias obsessivas. Então, por exemplo, eu preciso, assim, se eu não lavar as minhas mãos tantas vezes ao dia, eu vou contaminar minha vagina ao fazer xixi. Se eu não fizer o rosário de joelhos durante 1 hora, alguma coisa vai acontecer, então aí a pessoa começa a prejudicar os joelhos. Se eu não fizer cocô 3 vezes, 4 vezes ao dia, eu vou engordar, então aí ela já começa a prejudicar a flora intestinal, a perder tantas calorias e nutrientes, perda de peso. Então, hoje em dia, o transtorno obsessivo-compulsivo está se misturando bastante com determinados comportamentos e ditos sociais que, de alguma forma, têm alguma
comunicação tem algum enquadre, tem alguma aceitação social vigente, né? Se eu não fizer aquele exercício daquele jeito, tantas horas na academia, eu não vou atingir aquele resultado. Então, tem sido assim. E quais são os possíveis tratamentos que a gente pode oferecer a essa pessoa, a esses indivíduos? É a tomada de consciência, é a confrontação com essas ideias, né? Então, por exemplo, então, você realmente acha que é possível conseguir equilíbrio entre felicidade, colocá-la sobre todos os prismas da realidade, de que para que uma coisa efetivamente aconteça, ela precisa estar em harmonia com outras dimensões da vida. Ajudá-la a perceber se sempre na vida dela foi um padrão comportamental desde a infância. Eu tenho uma leitura psicanalítica, né, do ser humano, então eu estou sempre confrontando as questões inconscientes, estou sempre chamando a atenção para os comportamentos da infância, faço uma boa anamnese aí do que a pessoa sabe sobre a própria infância, adolescência, isso se tratando de adultos, né? Quando é adolescente ou crianças, aí eu também acesso os pais para saber como é que foi, né, né, a questão da gestação, da concepção, como foram os primeiros anos, desmame, enfim. Quando são adultos que têm de alguma forma uma aproximação com a família, eu também consigo fazer uma anamnese, só que é mais raro. Enfim, procuro saber bastante sobre o passado dessa pessoa para saber onde foi criada, quais foram as diretrizes, quais foram os valores aos quais ela foi submetida, né? Enfim, e aí a gente faz também análise de interpretação de sonhos, essas coisas todas. Mas é um trabalho longevo, é um trabalho que exige muito da pessoa ela se confrontar com a lógica e a harmonia entre o bem-estar em todas as dimensões da vida, porque se prejudica alguma coisa efetivamente, se tem um dado de realidade em relação àquele comportamento, se é uma realidade compartilhada, porque às vezes tem um tom psicótico naquele pensamento obsessivo, então tudo isso precisa ser analisado. Às vezes a gente também precisa acessar a psiquiatria, conversar com o psiquiatra, encaminhar as pessoas para o psiquiatra e fazer esse diálogo com a psiquiatria, colocar a pessoa em algumas outras atividades extra, né? Então, meditação, respiração, eu acredito, né, nessas práticas terapêuticas alternativas, mas isso é de cada profissional de psicologia, profissional psicanalista, enfim, tá bom? Espero que eu tenha ajudado aí minimamente. Um grande abraço, estamos à disposição para tirar dúvidas. Até mais.